Eu vou fazer algumas considerações sobre a epístola aos Hebreus. E aqui nós temos muitas particularidades. Essa epístola provavelmente ela foi escrita em 64 depois de Cristo, antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Algumas Bíblias, algumas versões apresentam que é a epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, porque esse título consta em alguns manuscritos antigos, mas nos originais não consta. E a autoria de Paulo é contestada por alguns, embora a grande maioria dos comentaristas acreditam que Paulo seja o escritor. Existe defesa de que Paulo tenha escrito essa epístola. Pelo estilo de Paulo, pela maneira como foi escrito. Primeiro apresenta uma parte doutrinária, depois uma parte prática. Ele fala sobre Timóteo, que era cooperador de Paulo, e não há identificação, e quem sabe teria uma lógica para não se identificar o autor, porque Paulo ele tinha um problema com os hebreus, com os judeus, porque os judeus que se converteram, que eram de Jerusalém e da Judeia, eles guardavam a lei, e Paulo pregava aos judeus fora da Judeia e aos gentios, e ele explica o que nós vamos ver no livro dos Hebreus, que a lei era uma sombra, era algo que veio só nos levar a Cristo. Então ele mostra que a lei era uma sombra dos vindouros e não a imagem real das coisas. Isso ele vai falar aos Hebreus. Então pode ter sido Paulo, porque se Paulo se identifica, quem sabe ele, pelo seu currículo, ele não fosse bem aceito, a carta não fosse bem aceita. Mas embora que tenha todas essas colocações que apontam para Paulo, de maneira nenhuma nós podemos chegar e afirmar e dizer categoricamente que foi Paulo que escreveu, não. Se tu tem a versão revista e atualizada, tu vai ver que ela só diz Epístola aos Hebreus. E isso é interessante eu colocar para ti. Se tu puder ter uma tradução revista e atualizada, é muito, muito bom tu ter. Eu me acostumei com essa versão revista e corrigida a minha é uma Bíblia que se chama Bíblia Fiel, e ela é da Sociedade Bíblica Trinitariana. É a Bíblia que eu mais gosto. Então muitas vezes o que acontece? A gente se acostuma com a versão. A gente se acostuma com o estilo. E a revista atualizada é da Sociedade Bíblica. E ela tem um estilo, tem umas palavras diferentes. Muitas vezes a gente não... O versículo é diferente, então a gente sente um pouco a diferença. Mas é bom ter as duas. Se tu puder ter... se tu não tem a revista atualizada, se tu conseguir ter uma, seria bom. Embora que tu seja como eu, que tu goste da revista corrigida, tu tenha, porque ela traz muita correção de erros, erros de impressão, erros de colocação que existe nessa Bíblia revista e corrigida. Paulo, aqui ele, não vamos dizer que foi Paulo, porque aí nós vamos estar induzindo todo mundo a acreditar que foi Paulo. O escritor, ele escreve aos Hebreus, e aqui nós vamos parar para nós ter uma noção. O que é hebreu? Dizem que o termo hebreu
que é dado à nação, aos israelitas, pelas nações vizinhas, os hebreus, dizem alguns que vem do termo de Éber, do nome Éber, que é um neto de Sem. Aí quem é Sem? Sem é um filho de Noé. Então, Éber é neto dele. E aí diz que essa palavra vem da origem de Éber, que significa homem vindo do outro lado do rio. Bom, aí nós temos mais uma explicação. Abraão, ele vem de Ur dos Caldeus, e aí ele tem que passar, para chegar em Canaã, ele passa o Eufrates, ou ele passa o rio Jordão, ele passa o rio Eufrates ou o rio Jordão, dos dois. Então ele foi o homem que veio do outro lado do rio. E ele era considerado hebreu, e ele é o pai da nação de Israel. Então nós temos o significado do hebreus. Nós temos o termo também Israel. Bom, Israel de quem vem? Israel vem de Jacó. E Jacó era filho de Isaac e neto de Abraão. Jacó, ele luta com Deus e ele recebe pelo anjo o nome de Israel. E ele vai ser o pai das 12 tribos de Israel. Então, Israel vem de Jacó. E aí nós temos outro termo que também é usado, é judeu. Os judeus. Então, no Antigo Testamento, o judeu seria quem fosse da tribo, a princípio da tribo de Judá. Teriam uma correspondência a Judá. Porém, após o reinado de Salomão, as tribos se dividem. 10 tribos do norte e as tribos do sul. E a tribo do sul recebe seria o reino de Judá, porque é Judá e Benjamim. E como a do norte cai antes e praticamente deixa de existir, não é que deixou de existir, mas praticamente não volta a ser nação de novo, você começa a usar, depois do cativeiro, o termo judeu para todos aqueles que nascem naquela região da Judéia. Então, nasceu na região da Judéia judeu, que é ali no Reino do Sul. Então vem do termo da Judéia, que vai ser derivado de Judá, que significa louvor. E tu vai notar que quando o apóstolo Paulo fala, ele se diz hebreu dos hebreus, nós vamos explicar isso também. Mas ele diz, olha, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou benjamita. Nós tínhamos os levitas, que eram da tribo de Levi. Mas como ali estão todos na Judéia, todos vão ser tratados como judeus. Esse termo que Paulo usa, hebreu de hebreus, aí mesmo entre os judeus havia uma distinção. Quem era criado, educado e morador de Jerusalém, daquela região, e sabia o hebraico e falava o aramaico, se considerava um hebreu de hebreus. E o judeu que estava disperso e ele já tinha sido influenciado pela cultura grega, a cultura helenista, então ele já não era considerado um hebreu de hebreus, porque ele já não falava mais o hebraico. Ele já tinha assimilado a cultura da nação que ele se encontrava, e principalmente a cultura grega, que era a cultura que prevalecia naquela época. Então, embora que a gente perca um pouco de tempo para falar sobre esses nomes, isso aí é importante para te ter uma noção. O hebreu, o israelita e o judeu. E aí nós vamos seguir, porque a carta aos hebreus, ela vem ser na época tremendamente pertinente para os judeus, e é pertinente para que nós também possamos entender a parte de ritos e cerimônias judaicas. Por que nós temos que entender? Aqui, quem sabe o autor está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para preparar os judeus para a maior bomba que ia cair sobre a vida deles, que era a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, e eles não teriam mais como cumprir os seus ritos e cerimônias. Então, vem trazer uma luz, porque tu vai ver que
mesmo os judeus se convertendo, eles ainda eram zelosos pela lei, e principalmente pela lei cerimonial. E aí Paulo vai, nas suas cartas, sempre debater e contradizer essa situação de guardar a lei cerimonial. E o autor dos Hebreus vem mostrar que todos os ritos, as cerimônias que eram feitas no Velho Testamento vão apontar para o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E isso que é importante. Nós sabemos que tudo aponta para Cristo. O Velho Testamento vem apontando para Cristo. Desde Adão e Eva, quando eles pecaram no Éden, aí já existe a morte de animais pelo seu pecado, está apontando para Cristo, que alguém vai precisar morrer para pagar a conta. E se tu observar, nós vamos chegar aqui no capítulo 11, que todos foram salvos pela fé, porque o apóstolo Paulo escreve na sua carta que a lei, todos os que querem viver debaixo da lei estão sobre maldição. Então, eles foram salvos pela fé. E nós vamos falar isso aí porque é interessante assim, ó. Todos foram salvos por Cristo aí, como assim? Os fiéis e os que tinham fé no Velho Testamento foram salvos por Cristo. Não, mas não pode se Cristo não tinha encarnado ainda. Mas eles foram salvos a crédito, porque ninguém foi salvo por cumprir a lei. A salvação foi por graça. E os heróis do passado, todos são heróis que tiveram fé. Então, o justo vive pela fé, não é pela sua capacidade. Então, eles foram salvos, mas todos aguardavam o sacrifício vicário do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eles foram salvos como nós, só que eles foram salvos como fosse por cartão de crédito. Iria ainda ser pago a conta deles. Mas eles viveram pela fé. Aí tu vai ver ali, Abel teve fé, Enoque teve fé, Abraão teve fé, e todos aqueles que se salvaram pela fé. E é interessante aqui, eu gosto dele, no livro de Hebreus, porque ele já inicia de forma contundente. Olha, Deus antigamente, Deus falou muitas vezes de muitas maneiras pelos profetas aos pais, mas agora ele está nos falando através do Filho. Então o Filho, que é herdeiro de tudo, por quem ele fez também o mundo, ele é o resplendor da glória do Pai, ele é a expressa imagem da sua pessoa, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o Filho, ele tem toda a glória e toda a honra. E aí eu vou procurar, eu sei que eu nunca consigo, embora que eu diga, vou procurar ser rápido, é complicado nesse livro ser rápido, mas eu vou procurar ser o mais rápido possível, porque eu não vou conseguir, se nós pararmos, tem muita coisa profunda, mas vamos ver alguma coisa que possa ter servido de ajuda. No primeiro capítulo, ele vai falar sobre a preeminência do nosso amado Senhor Jesus Cristo, sobre os profetas, sobre os anjos, e ele vai ser reconhecido como o único Filho verdadeiro do Pai. Então esse termo unigênito, que diz o seu Filho unigênito, quer dizer, é o único do gênero, não existe outro. No versículo 6, tu vai ver que o Pai vai dizer que todos os anjos de Deus o adorem. Bom, se todos os anjos têm que adorar o nosso amado Senhor Jesus Cristo, tu tem que lembrar que a Bíblia proclama: somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então, está mostrando que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. E Ele foi exaltado acima de todos os anjos no seu trono eterno. Então, aqui no primeiro capítulo, ele vai fazer várias citações do livro de Salmo, que o salmista falava a respeito do nosso amado Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, vai nos já começar com um alerta. Porque se a palavra que foi entregue no passado
pelos anjos permaneceu firme e houve retribuição e castigo. E aí ele vai explicar como que nós vamos escapar se nós não atentar para uma tão grande salvação que agora é anunciada pelo nosso Senhor. Então já começa com uma advertência. Começa com uma grande advertência. Ele vai nos mostrar que Jesus ele foi feito um pouco menor do que os anjos, mas aí nesse aqui é para que ele viesse a receber um corpo e como homem ele provasse a morte por todos. Então ele é feito de um corpo, ele é um mediador de uma nova aliança e ele vai se consumar como príncipe, como o príncipe da nossa salvação, quer dizer, o autor da nossa salvação. Então ele assume uma natureza humana, então ele é o único que realmente encarnou para ser preparado para uma obra de reconciliação. Também aqui tem algo tremendo. Ele foi tentado, e nós vamos chegar a isso aí no capítulo 4. E ele padeceu e pode socorrer a todos os que são tentados. Agora, através da sua morte, ele veio aniquilar pela morte aquele que tinha o império da morte, que era o diabo. Então nós vivíamos com medo da morte. Tu vai ver isso no capítulo 15. E nós estávamos toda a vida sujeitos à servidão. Ele vem e morre no nosso lugar e ele nos livra desse temor. Porque ele aniquila aquele que tinha o império da morte, que é o diabo. Ele aniquilou, quer dizer, ele botou por terra, deixou como nada, tirou toda a força, todo o poder. E agora uma coisa que tu tem que compreender, tu não precisa mais viver com medo da morte. Porque Jesus já morreu a nossa morte, a nossa vida está escondida em Cristo. Então, nós não precisamos mais ter medo de morte, nós podemos pensar como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim, ó, para mim, viver é Cristo e morrer é ganho, é ganho. Então, raciocina, o pior que pode ter acontecido nessa vida é o melhor que pode ter acontecido nessa vida. Isso eu escutei do pastor MacArthur. O pior que pode ter acontecer é o melhor que pode acontecer. Tu morrer, tu vai para a glória, vai estar com o Senhor para sempre. E vai viver com o Senhor para sempre. Então, o pior que pode acontecer de tudo que nós estamos vivendo hoje é morrer. Quem sabe não tenha outra. Bom, se tu tem uma enfermidade, tu está em estado terminal, o pior que pode acontecer é tu morrer. Se tu não ter curado, tu vai morrer. Se Jesus não ter curado, tu vai morrer. Se tu morrer, é o melhor que pode acontecer, porque tu vai para a glória. Então, nós não precisamos mais andar com medo da morte. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus. A nossa vida está escondida em Cristo. No capítulo 3, vai mostrar que Jesus ele é superior a Moisés. E Moisés foi um servo fiel. Mas ele vai mostrar que a superioridade daquele que é o que edifica a casa. Mas Cristo, ele está como filho sobre a casa. Então, ele é superior a Moisés. E aí vai nos alertar para que a gente não venha a ter um coração infiel que venha se apartar do Deus vivo. E que nenhum de nós venha se endurecer pelo engano do pecado. Porque ele vai trazer o exemplo daqueles que no passado pecaram e não puderam entrar no repouso por causa da incredulidade. No capítulo 4, nós vamos seguir com essa advertência que nós vamos seguir as pegadas de Israel na sua incredulidade. E que nós temos que descansar na obra de redenção e
e deixar de confiar nas próprias obras. Então, não é pelo que tu faz. Quem entra no repouso é nós os que cremos. Então, nós temos que confiar no que foi feito por Cristo e que o suficiente de Cristo, o sacrifício de Cristo foi suficiente para aplacar a ira de Deus. Aí nós vamos voltar para Efésios. Nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, ninguém vai ser salvo por boas obras. Agora, nós somos salvos para boas obras. Eu escutava um estudo e diz que essa feitura sua, lá de Efésios, é poemia, que seria da onde veio a nossa palavra poema. Esse poema é uma obra de arte. Então nós somos uma obra de arte de Deus em Cristo, criados em Cristo, para boas obras, mas não ser salvos por boas obras. No versículo 12 nós vamos ter uma passagem maravilhosa, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Depois nós vamos entrar aqui para o nosso sumo sacerdote, que foi tentado em tudo. Bom, aqui tem uma coisa bastante importante. Nós passamos por tudo que é tipo de luta na nossa vida e de problema. Tudo que é tipo de problema. E de tentação e dificuldade. Mas diz que Cristo passou, ele foi tentado em tudo. E aí quando tu começa a pensar, peraí, mas como que Cristo foi tentado em tudo? Bom, porque a tentação ela vai atingir, segundo estudiosos, 3 áreas da nossa vida. Ele vai entender, vai atacar a concupiscência da carne. Essa concupiscência da carne é satisfazer a nossa fome, satisfazer a nossa carne, o desejo da carne, independente se isso é agradável ou não diante de Deus. Eu tenho que satisfazer, a minha carne está com vontade, não interessa, eu tenho que satisfazer. Não sei se tu está me entendendo. Quando Satanás ele tenta o nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele vem e ele vai ver que nosso Senhor Jesus Cristo estava com fome e ele diz, olha, se tu é o Filho de Deus, né? Tu ordena que essas pedras se transformem em pão. Então, tu tem que satisfazer o teu desejo. Tu tem que usar para ti. Se Deus não está te dando, tu faz. Se tu é o Filho de Deus, tu tem poder para fazer. E Jesus disse, não, nem só de pão viverá o homem. Então aqui é a concupiscência da carne. Tu está com fome, Nossa, por quê? Tu vai ter que ficar com fome. Satisfaz o teu desejo de qualquer jeito. No teu egoísmo, usa o teu poder para ti mesmo. Então essa primeira fase da tentação aqui de Jesus vai atingir a concupiscência da carne. Então aqui vai entrar qualquer coisa que a tua carne deseja. Se tu tem desejo, satisfaz, o diabo vai e satisfaz. Se tu é filho de Deus, vai. E aí, independente se isso vai agradar a Deus ou não. Então, o primeiro é a carne. Se a carne deseja, tudo é lícito. E é isso que nós vivemos hoje. Se te faz feliz, faz. Se tu não está prejudicando as outras pessoas, faz. Essa é a tua vida. A vida é tua, ninguém tem nada aqui. Te pedir satisfação, a vida é tua, tu faz o que tu quiser com ela. Então, se tu tem que satisfazer a tua carne, satisfaz. Tu não tem que dar satisfação para ninguém. Então, essa é a concupiscência da carne. Qualquer coisa que tu tem vontade de fazer, faz. A vida é tua, ninguém tem nada a ver com a tua vida. Tu faz a tua vida o que tu quiser. O segundo ponto vai ser o desejo dos olhos. E o desejo dos olhos vai compreender o ter.
Tudo que tu olha, tu quer ter. Tu possui, tu quer ter. Tu olha e tu quer ter. Então, como se mostra isso? Quando o diabo ele leva Jesus a um monte alto, e aí ele vai mostrar todos os reinos do mundo, diz, eu vou te dar para ti, ó, tudo é teu. Então essa é a concupiscência dos olhos, é ter tudo. Tu ter o domínio, o poder, ó, tudo vai ser teu, tu só tem que me adorar. Mas se tu viu, teus olhos querem ter tudo que tu vê. Muitas vezes não é necessidade o que nós queremos, é o sentimento, é a concupiscência, um desejo dos olhos de ter as coisas. Aí nós temos as coisas e aquilo ali fica jogado. Quantas vezes a gente toma alguma coisa, possui alguma coisa, e depois que a gente possui aquilo, a gente não dá valor nenhum, aquilo ali a gente vê que não tinha nenhuma satisfação, não tinha nada de bom naquilo. Mas é os olhos, olhou. Então, a mídia trabalha muito na nossa mente com essa parte de ter as coisas, de ter. Eles fazem tu olhar com teus olhos e tu querer ter aquilo. Parece que aquilo é o melhor do mundo e tu tem, depois tu vê que aquilo não tem valor nenhum. Então essa é a segunda área. A terceira área é a soberba da vida. E a soberba da vida vai entrar em ser alguma coisa, ser famoso, ser o chefe, ser o herói. Então, tu vai estar orgulhoso da tua fé, tu vai ser alguma coisa. Então, quando o diabo ele propõe a Jesus, olha, se tu é o Filho de Deus, ele colocou Jesus no pináculo do templo. Te lança daqui abaixo. Tu te lança. Ele vai mandar os teus anjos, vão te sustentar, tu não vai tropeçar, perdão, não vai te acontecer nada. Então, tu tem todo o poder, tu te lança aqui, Deus, e Deus, se Deus não fizer, não cumprir, o problema é de Deus, mas olha só, tu saltou daqui, tu vai mostrar que tu é o cara, tu é herói. Todo mundo, tu tá no templo, o pessoal tá todo mundo lá embaixo, tu te lança, os anjos te seguram, tu desce lá, tranquilo, não te acontece nada, todo mundo vai dizer, pô, esse é Deus, esse aí é o cara, esse é o homem. Então, esse aqui é ser, ó, todo mundo que te vê vai dizer, tu é o fora do normal. Então, muitas vezes a gente quer ser o melhor, quer ser o chefe, quer ser o tal, e o diabo diz, não, pode ser, tu é filho do rei. Tu é filho do rei, tu é tudo, pode fazer o que tu quiser. Então essa é a concupiscência da vida. Eu quero ser alguma coisa grande. E aí vai entrar as três áreas que vai atingir as tentações. É tu ter alguma coisa, tu querer ter, tu querer ser e tu querer satisfazer a tua carne. E é nisso que Jesus em tudo foi tentado. No capítulo 5, nós vamos ver o sacerdócio de Cristo, que ele é um sumo sacerdote nosso. E ele é um sacerdócio melhor. Ele é nosso sumo sacerdote. E ele vai ter um sacerdócio diferente, por quê? Porque ele não vem da tribo de Levi, ele vem de Judá, ele vem da descendência de Davi, mas ele vai ser chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque é um homem do Velho Testamento que não tinha nem pai nem mãe, nem genealogia, ele vinha simbolizar Cristo, e ele era considerado o rei de Salém. E quando Abraão vem de uma vitória na guerra, Abraão entrega os dízimos a Melquisedeque. Então Jesus vai ser um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vai ser uma nova ordem, vai superar a ordem antiga. Então eu quero que tu entenda o que o escritor dos Hebreus está tentando mostrar, a superioridade dessa nova aliança, que a aliança velha se foi por terra, caiu. Agora nós estamos no novo, tudo era sombra, agora nós estamos vendo o real. Tudo que Moisés fez, ele viu, Deus mostrou para ele no monte, e aí tudo Deus dizia, ó, faz conforme o modelo que tu viste. Então, tudo era mais ou menos assim, era um símbolo, ele fez conforme foi mostrado, mas agora veio o real, agora veio o modelo real que é Cristo.
Então antes era tudo uma imitação, vulgarmente falando, uma imitação. Não era original. Foi ordenado a Moisés, faz conforme tudo o que tu viu. Então Moisés fez uma réplica das coisas que ele viu. Só que agora vem o real, que é Cristo. Então a réplica não tem mais valor nenhum. E aí nós entramos no capítulo 6. E aí nós vamos ter advertência. Nós vamos ter advertência que nós estamos... que nós temos que entender que nós estamos numa nova aliança. E aí essa nova aliança, nós temos que ter muito cuidado de não nos deixar enganar. No capítulo 7, vai trabalhar muito essa ordem de sacerdócio, segundo Melquisedeque. Então vai explicar que ele procede da tribo de Judá, que se ele tivesse vivo e hoje estivesse na terra, nem sacerdote ele poderia ser. Agora, ele permanece com um sacerdócio eterno. Então ele é feito de uma aliança, de uma melhor aliança. Jesus, ele se fez fiador de uma nova aliança. Por que ele é fiador melhor? Porque o sacerdote era um homem. E ele representava os homens diante de Deus. Mas agora nós temos um sumo sacerdote que ele é Deus homem. Ele tem condição de representar diante de Deus porque ele é Deus, e tem condição de representar diante dos homens porque ele é homem. Então ele é completo. Então vai explicar que essa aliança de Cristo é melhor, porque ela tem algo muito maior. Também vai dizer que o sumo sacerdote ele precisava entrar no templo, ele no Santo dos Santos, mas ele sempre estava carregando seus pecados. E aí Cristo, e todos os anos tinha que ser feito sacrifício dia após dia, por ele e pelos outros. Agora Cristo fez um sacrifício só, e por esse sacrifício só nós temos uma melhor aliança, que tu vai ver no capítulo 8, que está firmada e confirmada em melhores promessas. E aí vai explicar, se a primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, existe uma segunda aliança. E essa aliança é de Cristo conosco. Então ele vai ter ministro de um novo santuário, do verdadeiro tabernáculo. Aí entra aquilo que eu te falei, tu vai ver isso no 8. Tudo que Moisés fez era uma réplica. Agora nós estamos com o original. E o primeiro, se o primeiro tivesse sido irrepreensível, não precisaria Cristo ter vindo. No capítulo 9, vai falar sobre o que era o tabernáculo. O bom tabernáculo era composto de duas partes, o santuário e o santo dos santos. E ali naquele santo dos santos, uma vez ao ano, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia entrar. E ele não poderia entrar sem sangue, mas todo ano ele tinha que entrar. E aí tu vai ver aqui no 9:13, olha, se o sangue dos touros e bodes, a cinza de uma novilha aspargida sobre os imundos o santificava, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Eu estou lendo o 13, o 14 e o 15. Por isso é mediador de um novo testamento. Então, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, ele é mediador de um novo testamento. E intervindo a morte, ele vai trazer a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Então, é algo maravilhoso de Deus, que diz que agora ele está para comparecer por nós perante a face de Deus, e ele está assentado. O sumo sacerdote nunca poderia estar sentado, mas Cristo está sentado. E aí ele vai explicar algo tremendo no 9:27, que aos homens está ordenado
morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E aí vai explicar que Cristo morreu uma vez só e deu, acabou, não precisa mais se sacrificar mais nada. No capítulo 10, vai explicar aquilo que a lei é a sombra dos bens futuros, mas não era a imagem exata das coisas. Então, tudo do passado e tudo que foi feito por Israel todos os anos anteriores ao nosso amado Senhor Jesus Cristo era sombra, era simplesmente uma sombra dos bens futuros, não era a imagem exata das coisas. Aí agora veio a imagem exata que é Cristo. E aí ele, por um único sacrifício pelos pecados, ele ofereceu um sacrifício só e terminou com tudo. Era impossível que o sangue de touros e bodes tirasse o pecado. Então ele faz um sacrifício de si mesmo. Nós entramos no capítulo 11 e nós vamos ter os heróis da fé. E tu vai ver que todos foram heróis, mas foram heróis da fé. Aqui é considerada a galeria dos heróis da fé, ou a galeria da fama da Bíblia. Mas todos venceram pela fé. Ninguém aqui tu vai ver assim, não, esse aqui cumpriu a lei, foi justo porque ele obedeceu toda a lei. Não, tudo foi por fé. Então, eles tendo todo essa auge da fé que eles tiveram, tu vai ver no 39 que eles não alcançaram a promessa. Por quê? Porque eles ainda estavam esperando que Cristo viesse. Todos vinham a Cristo. Então, é bastante diferente as coisas. A fé, tudo é baseado na fé, embora que hoje as pessoas ainda queiram se agarrar a ritos, a cerimônias, a rituais, achando que isso traz salvação, ou até mesmo a boas obras, querendo fazer alguma coisa para ser salvo, e a salvação vem pela fé. No 12, olha, nós estamos cercados, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Aí ele vai mostrar todos o que aconteceu no passado, é fé. Então nós temos que seguir essa carreira olhando para Jesus, com fé em Jesus. No 11 ainda, no 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então ninguém vai agradar a Deus por cumprir obras, por fazer obras e por fazer as coisas, mas sim por fé. E por a fé é que nós obtemos a promessa. Nós vamos chegar no 12 e vai dizer que nós estamos olhando para Jesus, que ele é autor e consumador da fé. E aí vai começar, agora aqui uma parte de exortação, de parte prática, seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém vai ver a Deus, ninguém se prive da graça de Deus. No 13, ele vai falar sobre hospitalidade, sobre amor fraternal, sobre o leito, sobre o matrimônio que seja venerado, respeitado, ser lembrado dos presos. E aí ele vai dizer no 13:8 algo tremendo: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, vai ser o mesmo eternamente. Porque é importante que nós não venhamos a nos deixar a enganar e se levar por tudo que é sorte de doutrinas várias e estranhas. Também aqui no 12 tem algo tremendo aqui sobre Jesus de novo, que vai dar sempre, 12:24. E a Jesus, nós chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que de Abel. Então essa é a epístola aos Hebreus, que é complicado, é muito complicado se nós não vemos de uma maneira apontando para Cristo. Nós temos que ver a Cristo. No livro de Hebreus temos que ver a Cristo no Velho Testamento, e que a Bíblia toda aponta para o nosso amado Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele escreve, e não te preocupa se tu não entender muito bem a carta aos Hebreus, não te preocupa. Quando Pedro escreve, ele vai falar sobre alguma coisa, e eu acredito aqui, alguns comentaristas acreditam que tu pegar 2 Pedro 3, ele vai falar no 15, 3:15 e 16, ele vai dizer assim, que como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso,
como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então a gente vai entender aqui, se foi Paulo que escreveu aos Hebreus, possivelmente tenha sido Paulo, embora que a gente não possa atestar categoricamente. O próprio Pedro diz, olha, o Paulo escreveu as coisas, mas tem coisa que é de difícil interpretação, a gente não consegue entender. E aqui está Pedro falando, olha, nem eu entendo muita coisa. E aí, mas a gente vê que estão torcendo, Paulo está falando que é verdadeiro. São coisas de difícil compreensão, mas ele está falando a verdade, só que alguns torcem a verdade. Então Pedro está saindo em defesa de Paulo. Então tu vai ver que não é fácil entender o livro de Hebreus se nós não nos colocar na posição que sobre quem é Cristo, e que nós temos que deixar rituais e cerimônias, e nós entender que o sangue de Cristo é que paga os nossos pecados e que nós somos salvos pela fé. Não é por ritual, não é por obra, não é por nada, é só por fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Senhor esteja te dando graça ao escutar os áudios e ler a tua Bíblia e ler o livro de Hebreus. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que é viva e eficaz e que vem operar com graça na nossa vida através do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.